Será que essa questão da aparência é puramente uma questão genética? Ou você nasce bonito ou não tem o que se possa fazer do seu caso? Será que, na verdade, a aparência ela depende do seu esforço pessoal, depende das suas rotinas, depende da sua disciplina? Na verdade, ela vai depender dos seus hábitos, talvez de algum ou outro procedimento estético? Ou será que, na verdade, depende dos dois? Depende tanto da questão genética quanto da questão do esforço. Se você jogar toda a responsabilidade para a genética, você vai estar perdendo todo o jogo. Porque sim, você pode melhorar muito a sua aparência de forma natural, adotando algumas rotinas e tendo disciplina e dando tempo ao tempo. Por outro lado, se você jogar toda a responsabilidade para a questão do esforço, você pode se decepcionar em algum momento, porque o esforço ele te permite subir bastante, claro, na escala aí da questão da aparência. Você vai realmente poder desbloquear um visual muito mais incrível do que aquele que você tem naturalmente, mas tudo tem um limite. Vai ter um ponto em que você vai perceber que você não consegue ir muito além disso. Então você precisa ter sim essa noção da importância do esforço pessoal, mas com aquela questão também do pé no chão, você saber até onde você pode chegar. Quando a gente vai falar sobre essa questão de como você melhorar a sua aparência, a gente precisa entender primeiro quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos da sua aparência que você não deveria mexer, que são sim os pontos que te caracterizam e que te dão um aspecto diferenciado em relação aos outros caras. Quais são seus pontos fracos, o que você precisa melhorar, o que pode ser trabalhado. E especialmente, um ponto que você precisa prestar atenção é o que pode ser fraudado. Sim, esta é a palavra. O que você pode fraudar em relação à sua aparência. Vamos discutir bastante sobre essa questão nesse vídeo de hoje, pessoal, porque é um assunto bem extenso, poderia demandar inclusive mais vídeos e vai depender da resposta desse se a gente vai continuar esse assunto. O meu nome é Pedro, eu tenho 42 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Em todos os vídeos eu deixo alguma recomendação de compra para vocês, os links sempre vão aparecer aqui embaixo e no vídeo de hoje a recomendação é arnês de pescoço. Uma parte da sua aparência depende da aparência do seu pescoço e os caras eles simplesmente não treinam essa região, eles treinam o corpo inteiro, mas o pescoço quase ninguém treina. Para você fazer um treino de pescoço adequado, você tem que fazer a aquisição dos arnês de pescoço. Então o link vai estar aparecendo aqui. Alguns caras têm até questionado, mas é um equipamento internacional, vou ter que pagar a taxinha do amor. Acontece que não tem esse equipamento nacional, simplesmente eu já procurei e não tem. Por causa disso que eu tenho que deixar versão importada. Vai levar um mês para chegar, mas sim, vale bastante a pena e isso vai dar um diferencial muito grande na sua aparência. Recados dados, vamos direto ao tema desse vídeo. Quando a gente vai falar sobre essa questão de como você melhorar a sua aparência, um ponto que as pessoas negligenciam muito, que os caras eles não gostam de falar, é a questão da alimentação. Sim, eu já fiz vídeos no passado a respeito de alimentação, o pessoal não assiste, o pessoal não quer saber desse tipo de assunto, então eu não faço vídeos especificamente sobre esse tema. Mas sim, é um tema bastante interessante quando você vai entender o seguinte, é da sua alimentação que vai depender se você vai ter acne, se você vai ter manchas, se você vai desenvolver muita gordura facial, se o seu cabelo vai ser bonito, se o seu cabelo não vai ser bonito, se a sua sobrancelha ela vai crescer de forma adequada, a sua barba, se você vai ganhar massa muscular. Tem vários pontos, vários aspectos, não só da sua aparência, até mesmo da sua personalidade, que vai depender da sua alimentação. Se a sua testosterona, por exemplo, estiver lá no chão, você vai ser aquele cara muito fraco, aquele cara muito medroso, aquele cara muito sentimental, muito emotivo. Sim, você precisa prestar muita atenção nesses detalhes. E a alimentação não é só simplesmente você comer carboidrato, proteína e gordura. Como o pessoal lá da maromba vai fazer você acreditar, você tem que consumir toda a série de nutrientes e principalmente tirar da sua dieta alimentos ruins que vão te prejudicar no longo prazo. Eu estou falando de alimentos processados, eu estou falando de salsicha, eu estou falando de presunto, eu estou falando de mortadela, eu estou falando de empanados, eu estou falando de frituras. E tem até inclusive alguns temperos, alguns condimentos, que eu estou falando de ketchup, eu estou falando de mostarda, eu estou falando de molho shoyu e todas essas outras coisas que quando a gente vai começar a falar, você já deve estar até ficando com água na boca.
mas sim, eles vão trazer algum prejuízo ali para sua aparência. Tem até aquele vídeo lá do Olá Ciência que diz que alguns desses condimentos até que faz bem para a saúde, mas para sua aparência não. Por isso você deveria ficar longe dessas coisas. Ao invés disso, você colocar alimentos que vão fazer bem não só para sua saúde, como também para sua aparência. Eu estou falando de frutas, principalmente banana, maçã, mamão, uva e outras frutas que você precisa agregar, primeiro para que você tenha acesso a fibras, para que você tenha acesso a nutrientes, para que você tenha uma melhor digestão desses alimentos, porque se seu estômago ele faz muita força até digerir os alimentos, isso também vai trazer algum prejuízo ali para a sua saúde no futuro e, consequentemente, para a sua aparência. Você retirar da sua alimentação o leite e todos os seus derivados, com exceção do whey protein, iogurte natural e alguns tipos de queijo fermentado. Você tirar todos os alimentos à base de trigo, pão, bolo, biscoito, macarrão, tudo isso você tem que cortar da sua dieta. Açúcar, porque o açúcar ele não faz só te engordar. O açúcar provoca um efeito ali no colágeno chamado glicação, que leva à destruição da sua estrutura. Quando você consome açúcar, você está envelhecendo mais rápido. Por causa disso que você tem que tirar o açúcar da sua dieta. E o pior vilão de todos, o álcool. O álcool ele vai te fazer envelhecer mais rápido, ele vai te fazer engordar, ele vai jogar sua testosterona no chão e, no caso das mulheres, vai te transformar numa bob esponja. Você não deveria estar consumindo álcool, em hipótese alguma. Nem em eventos especiais, finais de semana, é nunca, é zero. Outros alimentos que eu estou mencionando aqui, se você faz muita questão de consumir, eu te recomendaria consumir no domingo, então. Deixe para consumir essas coisas no domingo com sua família e no resto da semana você vai ter uma dieta regrada. No caso do álcool, não. Realmente é zero. É cortar da sua vida, cortar da sua alimentação, cortar para sempre. Não faça mais consumo de álcool, porque isso aí é um veneno para sua aparência. Eu nem estou falando questão da saúde, estou falando questão da aparência. Você ter uma boa alimentação, isso ali já vai te colocar no patamar muito mais alto do que as pessoas normais. Sim, você já vai perceber algum ganho na sua aparência, mas é um ganho também limitado. Você poderia ir um pouco mais adiante, porque, verdade seja dita, muitos nutrientes você vai conseguir na alimentação de forma muito complicada, muito difícil. Um exemplo é coenzima Q10. Você pode conseguir coenzima Q10 em, por exemplo, nozes, mas você teria que consumir um caminhão de nozes para você ter coenzima Q10 suficiente. Vitamina D, então, pessoal, para você ter vitamina D só consumindo ovos, você teria que estar consumindo 12, 13 ovos por dia. Simplesmente você não concede vitamina D só na alimentação. E tem outros e outros nutrientes que só a alimentação não vai ser suficiente. Por causa disso, que minha recomendação, claro, procurando um médico, procurando um nutricionista, é suplementar. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu suplemento coenzima Q10, eu suplemento vitamina C, suplemento vitamina D, e tem outros e outros nutrientes ali que eu faço a suplementação. Por quê? Simplesmente porque alguns desses nutrientes é muito complicado você conseguir absorver eles, por mais que a sua dieta ela seja uma dieta balanceada. Claro que tem outros nutrientes que você não precisa suplementar. Por exemplo, ferro. Você não precisa suplementar ferro, quase ninguém precisa. Um ou outro caso pode ser que você vai descobrir que você tem deficiência de ferro e aí no seu caso poderia demandar, mas a maioria das pessoas não precisa fazer suplementação de ferro. Só para te dar um exemplo, tem outros e outros nutrientes. Selênio, por exemplo. Se você consome castanha do Pará todos os dias, você não precisa suplementar selênio. Não tem necessidade disso. Por outro lado, um outro nutriente que seria interessante suplementar, potássio. Simplesmente, se você não consome potássio, o seu corpo ele começa a acumular muitos líquidos. Você vai ficar com cara de bolacha muito rápido. E conseguir potássio na alimentação é muito difícil, é muito complicado. Para você conseguir a quantidade de potássio que você deveria consumir todos os dias. Por causa disso, suplementar potássio, de novo, com um acompanhamento de um nutricionista, poderia ser muito interessante. Beleza, pessoal? Saindo dessa questão da alimentação, da suplementação, a gente poderia falar dos cuidados básicos com a aparência. Aqui a gente vai entrar principalmente na questão do skincare,
que é um ponto que ainda gera um certo tabu entre os caras, ou ficar passando um creminho no rosto. Acontece que se você não fizer um skincare, o seu rosto ele vai ficar com acne, ele vai ficar com manchas, esse seu rosto ele vai ficar rapidamente com cara de velho, vai ficar estranho, e quando as pessoas olharem para sua cara, elas vão ter um certo ar, assim, como é que eu posso dizer, um certo ar de desleixo, como se tivesse alguma coisa muito errada ali com o seu rosto. Você precisa sim praticar o skincare todo dia. Acordou de manhã, você vai lavar o seu rosto com sabonete de glicerina, vai passar o hidratante e logo em seguida vai passar o protetor solar. Tem que ser protetor solar facial, protetor solar corporal no rosto, isso pode provocar muita acne, isso pode causar certos danos. Tem que ser protetor solar facial. E você precisa reforçar o protetor solar pelo menos uma vez a cada 3 horas. Eu até recomendaria assim, se você mora em lugares muito quentes, Nordeste, por exemplo, eu recomendaria você reforçar a cada 2 horas, porque o sol aí é muito forte, ele pode causar acne, manchas, pode envelhecer o seu rosto muito rapidamente, então você precisa ter uma proteção a mais. Além disso, óculos de sol, porque essa área aqui, por mais que você use protetor solar, ela tende a se degradar mais rápido que as outras áreas do seu rosto. É só olhar para todo mundo que você encontra na rua, principalmente pessoas mais velhas, como elas têm olheiras. É porque essa área se degrada muito rápido. E por causa disso que você precisa dar uma proteção extra para essa área. Óculos de sol deveria ser obrigatório para as pessoas. Não digo obrigatório no sentido de ter uma lei, mas as pessoas deveriam ter essa noção. Eu preciso andar com óculos de sol todas as vezes que eu sair no sol. Perfeito? Outros cuidados que a gente poderia entrar aqui seriam, no caso, o cuidado com o cabelo. Se o seu cabelo ele é muito seco, você precisa fazer hidratação. Se ele é muito oleoso, você precisa fazer limpeza. E você precisa equilibrar esses procedimentos ali. Você não lavar todos os dias, porque isso realmente pode danificar o seu cabelo. Mas se você não lava nunca, se você não trata nunca o seu cabelo, isso vai se refletir na qualidade. As pessoas vão olhar ali e vão perceber, tem alguma coisa estranha com o cabelo desse cara. Então você já começa a entender, você precisa ter os cuidados corretos com o seu rosto, com o seu cabelo. A gente poderia falar sobre físico, ir para academia, mas se a gente entrar nesse ponto, o vídeo vai ficar muito grande. E não é essa a intenção desse vídeo. Quando a gente vai falar sobre essa questão da aparência, é inevitável a gente falar sobre procedimentos estéticos. Você deveria fazer procedimentos estéticos, você não deveria fazer. Para você entender se você precisa ou não fazer procedimentos estéticos, você precisa entender o que é a questão do equilíbrio. Muitos caras, quando a gente vai falar sobre essa questão da aparência, eles perguntam como é que você vai ter olhos de caçador, como é que você vai ter um maxilar marcado, como é que você vai ter maçãs do rosto proeminentes e todos esses aspectos ali que vai gerar aquele arquétipo ali do Lux Maxim. E, na verdade, quando a gente vai ver na vida real quais são os caras que atraem as mulheres, você vai perceber que não existe um padrão muito claro sobre qual é o cara que é atraente para elas. E você vai falar o seguinte, não existe padrão. E eu vou afirmar para vocês, existe sim um padrão que você pode verificar ali. O padrão é o equilíbrio. É justamente você equilibrar seus traços masculinos com seus traços femininos. Se o seu rosto ficar masculino demais, as pessoas tendem a achar o seu rosto muito estranho. Tem alguma coisa de errada com o seu rosto. Por outro lado, se o seu rosto for feminino demais, as pessoas também tendem a achar o seu rosto muito estranho. O seu rosto não tem que pender nem para um lado nem para o outro. Ele tem que achar um equilíbrio, que é ali que você vai encontrar a sua melhor versão. E por causa disso, muitos caras, quando eles vão principalmente a tentar adentrar nessas comunidades Lux Maxim, esses vídeos, eles tendem a querer que o seu rosto fique em um determinado padrão, o que não vai ser interessante no seu caso. Você simplesmente precisaria entender quais são seus aspectos masculinos, seus aspectos femininos. Ali você vai pesar, não, eu estou pendendo muito para o masculino, tem que dar uma feminizada no meu rosto. Eu estou pendendo muito para o feminino, deveria dar uma masculinizada no seu rosto. E a partir dali você ter uma decisão se você vai fazer um ou outro procedimento estético. Porque é aquele negócio, você consegue masculinizar ou feminizar o seu rosto, basicamente, dependendo de como você cuida do seu cabelo, da sua sobrancelha, como você age com o seu estilo, se você usa ou não acessórios, tudo isso ali vai te ajudar a equilibrar o seu visual. Agora, alguns caras podem ter tantos aspectos para um lado ou para o outro,
que para eles não importa quanto eles ajustem, eles não vão conseguir equilibrar. Então, para esses caras, seria interessante o procedimento estético. Mas nesse sentido, por exemplo, você precisa dar uma feminizada no seu rosto. E você já fez todos os ajustes, mas você continua muito masculino. Que tal você então fazer uma rinoplastia? Porque se você aqui no seu nariz, você já está ficando um pouco mais feminino. Ou então você tem um aspecto feminino demais. E todo mundo que olha pra você, ele vai perceber que sim, você tá pendendo muito pro feminino. Não tem aspectos masculinos assim na tua aparência. O que você poderia fazer? Um procedimento estético seria a harmonização facial. Você simplesmente alargar sua mandíbula, alargar ali o seu maxilar, em que você vai ficar com aquele aspecto ali de uma jawline bem robusta. Isso dá uma masculinizada e isso sim pode te trazer mais perto ali do equilíbrio. Então você percebe que não é uma receita de bolo que a gente vai passar aqui que funciona para todos os caras. Você precisa se olhar no espelho e entender onde é que você está nessa escala do masculino e do feminino e o que você precisa fazer para se equilibrar. Se você tiver muita dificuldade como encontrar esse ponto, você pode contratar uma consultoria comigo. Tem os links ali na descrição, é só me chamar ali ou pelo Instagram ou pelo Telegram que a gente marca a sua consultoria. No caso dos membros, a consultoria seria pelo WhatsApp. Perfeito, pessoal? Depois, se você tiver alguma dúvida, se você quiser contratar o meu serviço, entre em contato ali que a gente ajusta o melhor preço e o melhor horário. E para que a gente completar esse vídeo, a gente precisa falar também sobre a questão da fraude. Como você pode fazer para fraudar a sua aparência. Porque muitos caras podem simplesmente pensar que tudo se resume a procedimentos estéticos, mas tem muita coisa que você pode fazer que não envolve cirurgias, que não envolve clínicas e que sim pode equilibrar o seu visual e te dar um visual incrível. Por exemplo, essa questão da altura. Se você é um cara que se sente baixinho, você poderia fazer simplesmente a aquisição de palmilhas para altura. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, se você quiser depois fazer a aquisição das suas palmilhas para altura, para dar uma força aqui para o canal. E dessa forma você ganha ali alguns centímetros e você já vai ganhar um pouco mais de confiança no que diz respeito à questão da altura. Você tem uma linha do cabelo muito alta, você poderia, por exemplo, usar uma franja. Com a franja você simplesmente vai descer cabelo e com isso você passa a impressão para as pessoas de que você tem uma linha do cabelo mais baixa. Você também pode fazer o uso, por exemplo, um outro recurso de fraude é maquiagem. Eu não recomendo fazer uso de maquiagem muito tempo porque ela pode causar alguns danos ali no seu rosto. Mas para alguns caras que querem se sentir um pouco mais confiantes e principalmente em eventos especiais, a maquiagem pode sim ser bastante interessante. Fica então a dica ali para vocês. Uma outra forma ali de fraudar sua aparência é que uma dica para os calvos, para os carecas, é prótese capilar. O ideal seria fazer o transplante capilar mesmo no seu caso. Mas se você quer um resultado mais rápido e um resultado um pouco mais consistente, a prótese capilar pode ser também muito interessante. E, contrário à crença, as pessoas não percebem que você está usando. Se for uma prótese de boa qualidade, perfeito? Então, fica aí a dica. Com isso, a gente já abordou diversos aspectos sobre essa questão da aparência. E aí eu quero perguntar para vocês aqui nos comentários. Na sua opinião, a aparência é puramente uma questão genética? Ou você nasce bonito ou acabou para você? A aparência é uma questão de esforço? Você pode adquirir uma aparência de modelo, mesmo tendo nascido com um sub-5? Será que na verdade é um pouco de um, é um pouco de outro? Vamos conversar aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Se você for membro e ainda não está no grupo, clica na página inicial e depois na aba de assinaturas. Vai rebolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Se você não for membro do canal, temos o grupo do Telegram para os inscritos e também temos agora um novo grupo do Instagram. O grupo antigo ali, o pessoal fez uma trollagem. Por causa disso, o grupo antigo do Instagram foi deletado e agora eu criei um novo grupo do Instagram. E dessa vez vai ter aprovação para a pessoa entrar, então eu vou verificar o seu Instagram. Se o seu Instagram for novo, não tem fotos, não tem postagem, sinto muito, você não vai ser aceito. Você tem que ter um Instagram pelo menos um pouquinho trabalhado para que você possa ser aceito no novo grupo, perfeito? E dessa forma a gente vai ter um grupo mais saudável. Confere os outros links que estão ali na descrição. Se você quiser dar uma força para o canal, aparência não é vaidade, aparência é necessidade.